Então, pessoal, sejam bem-vindos para esse momento que nós temos aí. Hoje estamos aí nos encaminhando para o final do ano, início do ano, novas perspectivas, né? E o convite que eu trago para vocês não é bem um convite para um culto, mas para uma reflexão, para uma meditação, para uma introspecção. Estamos aí em contato com a natureza, que nos coloca também em harmonia com tudo aquilo que Deus colocou dentro do mundo para nós fazermos, né, conexão, para nós fazermos encontros pessoais conosco, com Deus, com a natureza, com as pessoas. Eu acho que esse é o grande momento que nós temos aí nesse final de ano, de podermos olhar para a nossa caminhada, podemos olhar para a nossa história, podemos olhar para o que temos no ano passado como referência da nossa caminhada, podemos fixar o nosso olhar aqui no presente, que é onde nós temos o nosso poder, né? E também podemos olhar para o nosso futuro, que é onde está a nossa esperança. Então nós vamos começar com um momento de reflexão e oração de busca interna. Que cada um de vocês que está aqui comigo agora possa buscar a sua integração, possa buscar a sua harmonização, possa buscar o seu encontro com Deus através da sua oração e meditação. Para isso, a gente vai proporcionar para vocês uns minutinhos de música e reflexão, para que possa passar aí na sua mente o filme, né? Das coisas boas que foram, das coisas boas que temos e das coisas boas que buscamos, das dificuldades que vencemos, de tudo aquilo que passamos e atravessamos, chegamos até aqui com a graça de Deus, né? Então, nós possamos agora harmonizar o nosso interior, a nossa alma, a nossa espiritualidade nesse encontro. Então, fica com vocês um momentinho de música e meditação para cada um poder buscar a sua harmonização. Já já a gente volta aí com o primeiro texto bíblico. O primeiro texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês então é o texto de Êxodo capítulo 14, versículo 9 até o versículo 21 e também o versículo 25. Nesse texto nós vamos encontrar uma referência da nossa história, né? Como que a história de Deus e a história do povo de Deus se desenrola e como que Deus atua dentro da história para depois lembrar o povo da sua atuação. Como que Deus ama o povo, protege o povo e guarda o povo. E depois Deus vai chamar a atenção desse povo lá adiante para essa proteção, para esse amor. Então vamos acompanhar o texto agora, vamos ler em conjunto e assim a gente vai ampliando também a nossa reflexão. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hahirote e de Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor.
Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Senhor, tu foste habitação no tempo que passou. Vem, fala nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vêm guiar na escuridão atroz. Vem, faz em nós a luz brilhar e ouçamos tua voz. Num mundo estranho, tuas leis parecem não servir. Sem rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver. Que temos de enfrentar, ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem, rompe as trevas e os grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar e que inspiremos corações a virem te adorar. O segundo texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês então nesse momento de reflexão é o texto que nos leva ao encontro do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 17. Aqui nós encontramos perspectivas de presente e futuro também da nossa relação, do nosso relacionamento com o nosso Deus. Então a gente vai agora receber esse texto, né? Que Deus abençoe essa palavra aí para cada um de nós. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam.
Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus pôs em nós, que Deus pôs em nós, está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz, pois Ele pode salvar e destruir. Só Ele pode salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento
Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O texto que eu quero compartilhar então com vocês agora é o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 10 até o versículo 14. Vamos ao encontro então dessa palavra nesse momento. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passaram, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O próximo texto que eu quero compartilhar com vocês então é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 16, que é o texto em que Jesus nos anima assim ao futuro, falando das bem-aventuranças, da felicidade daqueles que andam com Deus, daqueles que são abençoados por Deus. Então é um texto clássico de abertura do Sermão do Monte, que Jesus deixa como presente para nós nesse novo tempo, nesse novo ano, 2021, nas bem-aventuranças de Jesus. Então recebemos agora esse texto de Evangelho. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que aconteceu com os que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixe de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu.
Muito bem, pessoal. Então nós vamos chegando aí a esse momento agora de poder refletir um pouco sobre esse tempo que nós estamos tendo, que é o tempo da travessia, o tempo da passagem. Nós já ouvimos aí alguns textos bíblicos, já tivemos oportunidade também de ouvir alguns hinos, cantar junto, né, alguns hinos aí, que nos remetem assim a esse tempo de passagem. E como eu venho falando com vocês desde o início, a dimensão que nós temos assim é dos 3 estágios de tempo que nós temos. O estágio do tempo passado, o estágio do tempo presente e o estágio do tempo futuro. E aí, dentro dessa dimensão, a gente pode comparar mais ou menos assim a nossa jornada como se nós estivéssemos dentro de um automóvel, por exemplo. Vamos viajando e precisamos olhar para o retrovisor, onde nós temos aí o nosso passado, nosso tempo que já vivemos, nossa história. Tá? É importante a gente reconhecer essa história, é importante a gente olhar para essa história. Ela faz parte, né, da vida, da caminhada da gente. Nós temos o presente, que é nós ali, né, dentro do interior do veículo, com direção e com câmbio, né, onde nós temos aí a tração, o movimento, a força, o dinamismo das coisas acontecendo. E diante de nós temos aí o futuro, que é o que nos aguarda, que nós não conhecemos. E a vida ela é feita desses 3 estágios. E hoje, quando nós estamos pensando aí em passagem de ano, em final de ano e ano novo, nós podemos pensar mais ou menos dentro dessa dinâmica também. Eu fiz algumas anotações aí que eu queria compartilhar com vocês dentro desse olhar, para buscarmos um pouco de significado para esse momento que nós estamos vivendo agora, reconhecendo o nosso passado e deslumbrando o nosso futuro, né? Deus, quando se relaciona conosco, Ele se relaciona sempre nessas 3 dimensões. Quando nós olhamos toda a história bíblica que nós temos, nós vamos ver que Deus tem um outro tempo. É o tempo bíblico, dentro do qual Deus está situado, é um outro tempo, tem inclusive um outro nome. Tá? O nosso tempo aqui é chamado tempo cronometrado, e o tempo de Deus é chamado de tempo kairos, é o tempo que é fora do nosso tempo, é o tempo absoluto, o tempo de Deus que não tem começo e nem fim. E o nosso tempo é o tempo cronometrado, que é o tempo que tem começo, meio e fim. Então hoje nós estamos aí nesse período de passagem, fazendo uma passagem de tempo. Nós estamos passando do tempo de 2020 para o tempo de 2021. E nós estamos encerrando aqui, né, quando nós fechamos aí 31 de dezembro, nós estamos encerrando uma história. Estamos encerrando uma parte desse tempo, que é o tempo passado, que é o que vai ficar para trás. E estamos olhando para o nosso futuro. Nós estamos vislumbrando 2021 e o que vem nesse ano aí. Mas estamos no presente, né? Então a gente vive agora nessa dimensão tripla aí. Podemos dizer assim que nós orbitamos, né, em torno do presente. A gente muitas vezes tem que ir lá no futuro, buscar alguma coisa motivadora. Às vezes nós precisamos ir lá no passado, buscar um encorajamento, mas o tempo presente é o tempo que vai regendo a nossa existência. E nós vamos aí meio que orbitando em torno desse tempo presente, que é onde nós nos movemos e existimos. E Deus, Ele nos convida para fazer essa orbitagem, né? Para nós orbitarmos em termos desse tempo. O orbitar tem a ideia de olhar de longe, né? Às vezes é importante a gente ter consciência do tempo presente, mas se afastar um pouco dele para poder compreender ele. E às vezes é necessário ir um pouco adiante para se animar em relação ao que está acontecendo agora. E Deus nos convida a fazer esse movimento em toda a história que nós temos. Esse é o exercício que Deus convida na história da Bíblia, né? Existem muitas histórias em que Deus convida o povo para olhar para trás. Querem ver assim, por exemplo, quando nós olhamos para a história do povo de Israel lá na Bíblia, o povo bíblico lá de Israel, eles tiveram muitos momentos de grandes desafios, de grandes dificuldades, eles tiveram momentos de grandes dúvidas, momentos de grandes tristezas, de grandes batalhas, inclusive de grandes derrotas, né?
E eles muitas vezes se desanimavam, se desencorajavam a seguir adiante. Então Deus, quando vinha falar com esse povo, muitos textos bíblicos, muitas vezes, Deus vem ao encontro desse povo e convida o povo para orbitar. Ou seja, saiam do tempo presente, vamos lembrar o tempo passado. E Deus faz um convite para esse povo. Quem foi que libertou vocês dos perigos passados? Quem é que estava com vocês nas situações de vida passada de vocês? Esses convites Deus faz para o povo. Por exemplo, quando Deus esteve com o povo de Deus lá, com o povo dele, na saída do Egito, lá do faraó, né, Deus estava libertando eles do poder do faraó egípcio. Deus chamou eles para caminharem, para marcharem, para avançarem. E lá nesse tempo, Deus motivou esse povo a avançar, movido por promessas que Deus fazia com eles. E eles acreditaram em Deus. Eles ouviram Moisés, eles acreditaram em Deus e eles seguiram. E o mar se abriu e eles atravessaram o mar e eles seguiram para a terra prometida e eles chegaram na terra prometida. Então, quando Deus está lá adiante, no meio do deserto, muitas vezes, ou lá quando eles já estão na terra prometida e eles encontram dificuldades e se desanimam, Deus convida: quem foi que libertou vocês? Quem foi que abriu o mar para vocês? Quem foi que mandou a nuvem do céu para proteger vocês durante o dia? Quem foi que mandou a coluna de fogo para proteger vocês durante a noite e orientar vocês? Convida o povo a olhar no retrovisor. Convida o povo a olhar a história do passado, para motivar eles e para encorajar eles a seguir adiante. Deixa o presente por um minuto, deixa o presente por um momento, deixa aquilo que está te preocupando agora, deixa aquilo que está te amedrontando agora, deixa aquilo que está te angustiando agora, por um momento, por um segundo apenas, e olha para o retrovisor. E lembra que você já teve momentos em que Deus esteve lá, te levantou, te tomou pela mão, te conduziu e te levou para fora dos problemas. É como se Deus estivesse dizendo: veja como eu já te amei, veja como eu já te protegi, veja como eu já te orientei, veja como eu nunca te abandonei. Perceba isso e agora volta para o teu presente. Saiu do presente e olhou, agora volta para o teu presente. Pé no chão, olho para frente e vamos seguir. O tempo da gente precisa ser enfrentado. O tempo presente precisa ser vivido. Então, nessa ideia de olhar o presente e de olhar o futuro e de olhar o passado, é que nós estamos agora circulando. Nós estamos dentro dessa ideia, né, de que temos um Deus que já esteve com o povo dele, de um Deus que já abriu o mar para o povo passar, de um Deus que já silenciou os perigos que o faraó simbolizava para eles, e de um Deus que orientou e guiou eles, não deixando faltar nada para eles, para que eles pudessem seguir confiantes. Então, esse olhar para o passado, ele tem um efeito terapêutico, que é um efeito de encorajamento para o futuro. No passado, as referências que nós adquirimos quando olhamos para o passado, elas são referências da proteção de Deus. No passado estão as nossas lembranças. No passado nós vamos ver que nós não ficamos sozinhos, nem desamparados, nem fomos vencidos nem derrotados, simplesmente porque nós estamos aqui hoje. A prova de que vencemos é a nossa própria existência hoje aqui. Deus esteve com nós lá, por isso nós estamos aqui hoje. Então Deus sempre convidou o povo para olhar para o passado e lembrar do passado. Vários momentos Deus diz para eles: quem foi que estava com vocês lá atrás? Lembram disso? Então vamos lá. Encorajados agora, sigamos adiante. Então lembrar o passado tem também uma característica de reconhecimento e gratidão. Ou seja, lembra que você já foi amado, lembra que você já foi protegido, reconhece que Deus já esteve contigo, e reconhece que Deus já levantou o teu olhar, que Deus já colocou a mão dele sobre ti, que Deus já te abençoou, te protegeu, te guardou. Seja agradecido por isso e segue adiante. Gratidão tem a ver com o passado. Lembranças que nós temos do passado e memórias que nós temos do passado
nos levam a exercícios de gratidão. E quanto mais nós exercitamos a gratidão, mais fortalecidos nós estamos para o enfrentamento daquilo que nós desconhecemos, que está lá no futuro. Então o ano de 2020, ele é um ano para agradecer. É um ano para olhar para trás, sim. Não termos medo desse ano, ele foi muito diferente, ele trouxe muitos desafios que nós nem imaginávamos, não conhecíamos, nem nunca tínhamos ouvido falar nada igual. E nós precisamos enfrentar esse desconhecido. Enfrentamos com desconfianças, enfrentamos com inseguranças, enfrentamos alguns momentos com sofrimentos, outros enfrentaram com dores profundas, outros enfrentaram com perdas significativas, outros enfrentaram com medos, muitos medos, coisas que ameaçaram as nossas existências, a minha, de vocês e a do universo. Alguns de nós não passou, ficou, foram vencidos pela doença e a morte os levou. Algumas pessoas hoje estão passando por um tormento muito semelhante, talvez, ao tormento que passaram, por exemplo, no último evento mundial que abalou a história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Ainda temos pessoas vivas daqueles históricos, de sofrimentos, de dores, de coisas horríveis, terríveis que aconteceram no passado. E hoje estão vivendo de novo. Me refiro à Segunda Guerra Mundial porque aquele foi um fenômeno que assim, atingiu a todas as pessoas. O universo foi abalado por aquele evento. E fazia muito que o universo não era abalado com tanta intensidade como foi agora em 2020. Não tivemos uma guerra lá, uma guerra política, uma guerra civil, mas tivemos uma guerra com uma doença, com um vírus, com algo desconhecido, talvez tão destruidor quanto o da Segunda Guerra Mundial. Um evento que sacudiu o planeta. Hoje, de novo, 2020, o planeta foi sacudido mais uma vez. E a ameaça invisível colocou o nosso planeta em alerta. Estamos aqui como sobreviventes desse movimento planetário. Estamos aqui como quem passou já por uma parte desse grande evento, ainda temos alguma coisa pela frente que está ainda simbolizando a ameaça, mas já estamos sendo desafiados a olhar para frente com confiança, porque já vencemos uma parte daquilo que foi colocado diante de nós. O nosso presente, ele ficou assustador, ele ficou difícil de ser encarado. As nossas garantias, elas ficaram muito questionadas. Aquelas que estavam no passado, de um Deus que não abandona, de um Deus que não deixa de olhar, um Deus que motiva a caminhada, para muitos ficou abalado, essas certezas e essa confiança. Mas Deus esteve presente. Deus esteve presente em 2020, na minha vida e na vida de cada um de vocês que está agora aí me ouvindo. Porque nós estamos aqui. Deus esteve do nosso lado e nos protegeu. Muitos tiveram que se despedir dos seus amados. Muitos nunca mais viram as suas pessoas queridas. Simplesmente desapareceram da vida das pessoas. Isso foi muito triste. Isso foi muito profundo, muito desgastante, dilacerador. Muitos não conseguiram se despedir e tiveram que superar a dor da separação. E muitos foram vitoriosos. Venceram a doença e estão de novo no nosso convívio. Em 2020 nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos a orar mais. Tivemos mais tempo para a espiritualidade, porque ficamos mais parados. Pudemos falar mais com Deus, pudemos pensar e refletir mais sobre a nossa espiritualidade. E muitos de nós nos voltamos intensamente para os convívios familiares, que foi o primeiro projeto de Deus para esta humanidade, a vida em família. 2020 já está fazendo parte agora do passado. Um passado transformador e um passado impactante. Talvez esse ano foi o nosso ano de travessia no Mar Vermelho. Aquele tempo em que Deus abriu o mar e encorajou seu povo a caminhar. Para mim e para você, Deus abriu o mar e permitiu que nós chegássemos até aqui. E aí perguntamos, teremos outros tempos assim?
teremos outras travessias, teremos outros desafios. Deus abrirá ainda os mares? Sim, Deus abrirá os mares. Os mares das indiferenças, dos egoísmos, dos poderes soberanos, dos planos abusivos, dos orgulhos e das soberbas, das arrogâncias e das prepotências. Deus abrirá esses mares para que possamos navegar e para que possamos caminhar seguros pelo lugar que Deus nos coloca. Fomos todos colocados diante de uma palavra altamente impactante. Segundo algumas pesquisas que foram feitas há poucos dias aí, a palavra mais lembrada pelo povo em geral e mais marcante desse tempo de pandemia de 2020, vocês que acompanham aí televisão devem ter ouvido, foi a palavra ajuda. Ajuda e solidariedade. Aqui está o nosso presente, clamando por ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos compartilhar. O mundo é marcado por isso. O nosso tempo presente é marcado por isso. Essa é a marca do nosso presente atual. E essa será a nossa fórmula de vinculação existencial. Estaremos vinculados uns aos outros pela ajuda. Porque Deus nos ajudou e nos trouxe até aqui. Porque Deus nos amou e nos trouxe até aqui. Porque Deus nos protegeu e nos trouxe até aqui. E agora Deus nos indica o caminho para que nós possamos ir ajudar, para que nós possamos ir amar e para que nós possamos ir proteger. Que nós sejamos os hospedeiros destas bênçãos que Deus dispensou a cada um de nós. Que nós levemos agora isso para 2021 e todos os anos que seguirão para frente, para que todos os povos possam olhar e ver que aqui estão os que foram marcados pelo amor de Deus, encorajados a continuarem amando. Aqui está o nosso poder, o nosso presente. Aqui está o motor, aqui está o câmbio, aqui está a nossa oportunidade de seguirmos adiante, de usarmos o nosso espelho retrovisor para lembrar que fomos um povo abençoado e podemos olhar para frente na certeza de que Deus estará conosco e continuará nos abençoando. O nosso tempo presente vai ser um tempo marcado pela disponibilidade, para uma disponibilidade amorosa. O nosso tempo presente precisa ser marcado pela dinâmica do respeito, pela terapêutica da paciência, pela habilidade do perdão e pela competência do convívio. Assim marcados, nós teremos um futuro melhor. Se nós conseguirmos fazer essa travessia e conseguirmos entender o que aconteceu conosco em 2020 e toda a transformação que Deus promoveu na nossa vida em 2020 e nós deixarmos que essa transformação impacte a nossa vida, nós teremos um futuro melhor. Certamente que sim. Assim nós faremos a travessia para 2021. Levaremos para o nosso futuro as marcas e o legado do nosso passado e do nosso presente. E teremos muito a celebrar lá no futuro. Deus tem um futuro para nós, no qual Ele nos acena com a segurança e a proteção dEle. Essa é a garantia. O desconhecido só será desconhecido para nós, porque Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece o nosso presente e Deus conhece o nosso passado. E Ele nos toma pela mão e nos conduz por caminhos para que possamos andar seguros. A pandemia convidou o mundo para olhar para si mesmo, para enxergar-se a si mesmo. Trouxe para cada um de nós a oportunidade de nós nos vermos, nós nos entendermos como seres humanos amados e protegidos por Deus. E a partir desse olhar interno, podemos olhar para quem está fora. Então que Deus ajude, que cada um de nós possamos de fato fazer esse caminho, possamos encontrar oportunidades de sermos melhores, mais presentes, mais ativos, mais pacientes, mais tolerantes, mais acolhedores, mais tudo de bom que é possível imaginar.
para que os tempos futuros sejam tempos de mais segurança e de mais justiça, de mais amor e de mais luz para cada um de nós. Um feliz 2021 para você. Que Deus te acompanhe, que Deus te proteja. Que Deus estabeleça a sua mão sobre você, para que você ande em segurança e o seu caminho seja um caminho de paz e de amor. Eu vou convidar vocês agora a acompanharem a bênção que nós vamos rodar para vocês aí, que é uma bênção irlandesa, que tem uma mensagem riquíssima de continuidade. Que nessa bênção nós possamos descortinar o ano de 2021 e andar em 2021 debaixo dessa bênção de Deus. Feliz tempo novo para cada um de nós. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esse tempo que estamos encerrando e também pelo tempo novo que vem como oportunidade para cada um de nós. Te agradecemos por todas as vitórias desse ano de 2020, por tudo que foi possível superar, por tudo que foi possível aceitar como desafio, por todas as bênçãos que sobrevieram sobre a vida daqueles que de uma forma direta foram afetados pela pandemia, por aqueles que venceram esses momentos de dificuldade, por aqueles que foram confortados e acolhidos no teu amor diante das dificuldades, dos medos, das aflições e até mesmo das perdas. Obrigado a Deus por ter nos ensinado novas formas de olharmos uns pelos outros, de sentirmos a presença uns dos outros e de olharmos para nós mesmos. Te agradecemos a Deus porque não abandonas o teu povo, mesmo em meio a tantas dificuldades, mas sempre nos conduz por lugares seguros para que possamos encontrar a tua paz. Te agradecemos especialmente a Deus por todas as vitórias dentro da nossa comunidade, por todas as pessoas que superaram suas próprias dificuldades, limites, aflições, sofrimentos, também pelas vitórias, pelas celebrações, pelas alegrias de cada um. De uma forma especial, nós também queremos neste culto agora agradecer a Ti pela sobrevivência da Bina no grave acidente automobilístico que ela sofreu. Obrigado a Deus por teres colocado os Teus anjos perto, protegendo e abençoando a ela, para que ela pudesse voltar para a sua família em segurança depois de ter passado por um momento de tanto perigo. E assim, ó Deus, nós vamos nos entregando nas Tuas mãos nesse final de ano, pedindo que Tu perdoes todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e ações, e que nos dê forças para conduzirmos os nossos passos, nossos pés, os nossos pensamentos, nossas atitudes, nesse novo ano que vem vindo pela frente. Que a Tua mão nos acompanhe, que o Teu olhar nos alcance, que sejamos abençoados e permaneçamos em glória, em graça, amor e bondade da Tua parte. Permanece sempre ao nosso lado, através dos Teus santos anjos, nos acolhendo, nos protegendo e nos abençoando. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos um feliz ano novo. Amém. Estrada, conduzirmos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos.